Então, nessa ação penal 503.78.00.18, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Ainda com a palavra a defesa de Agenor Franklin e José Aldelmário. Tem mais perguntas? Tem mais duas perguntas, Silêncio. Retomando, senhor Paulo Roberto, o senhor, nessas negociações, o senhor, de alguma forma, interferia ou participava dessas negociações? Da negociação de quê? Da negociação dos preços junto às empresas que... Não, porque isso quem coordenava isso era uma comissão de licitação que era indicada pela diretoria de serviço. Os diretores não participavam disso. Apenas quando, vamos dizer, chegasse um impasse, uma indefinição muito grande em relação a um fechamento de uma licitação dessa, às vezes o Duque e eu, ou ele ou eu, às vezes participávamos juntos ou não com as empresas, procurando reduzir os valores das propostas para ficar dentro de uma previsão que a Petrobras aceitasse e pudesse ser aprovada na diretoria executiva. Entendi. Pois não, o senhor ia complementar? Não, acho que ele respondeu. Não, com isso aí. Ah, tá. Obrigado. Só uma última pergunta. O papel do senhor Alberto Youssef na arrecadação seria de arrecadar o dinheiro para as empresas, fazer a lavagem do dinheiro, segundo o Ministério Público, e parece que organizar dentro de um caixa próprio que era administrado por ele. É correto isso? Quem fazia o contato com as empresas, no início era o Zé Janene, até ele ficar doente, depois o Alberto Youssef assumiu essa função. Ele fazia esse contato com as empresas, recebia os valores ilícitos, pagava os políticos, o partido e políticos individuais que tinham lá a previsão de pagamento, e depois fazia o resto da distribuição, conforme eu já falei aqui. Tá. Então, eventual repasse a políticos era de responsabilidade dele? Inicialmente Janene e depois dele. Tá. Se houvesse algum pedido a um político de algum repasse, se o senhor repassaria isso ou era ele quem recebia esse pedido? Não, ele, vamos dizer, já tinha uma definição dos 60% do PP, já tinha uma definição clara que quem, vamos dizer, determinava isso era normalmente o responsável pelo partido. Então, um tempo grande foi o Zé Janene, depois teve o Mário Negromonte e outros lá que coordenavam isso. E teve alguns casos esporádicos que não eram pessoas do PP, que chegou a mim e eu mandei fazer alguns acertos de pagamento para outros partidos, conforme já consta também nas minhas declarações. Ok. Eu estou satisfeito, Silêncio. Obrigado. Seguindo aqui, a defesa de Alexandre Correia tem perguntas? A defesa de Edson Freire Coutinho. Não, Silêncio, obrigado. Defesa de Erasto Messias. Podem ceder o lugar na mesa, por gentileza? Senhor Paulo Roberto Costa, boa tarde. Boa tarde. O senhor foi diretor de abastecimento da Petrobras entre maio de 2004 a abril de 2012? Perfeito. Nesse período de 8 anos, alguma vez o senhor Erasto Messias da Silva Júnior, que é aquele senhor que está sentado à direita, você pode levantar? Pode levantar, então, senhor Erasto. Alguma vez o senhor Erasto procurou o senhor na Petrobras para tratar de algum assunto relacionado a obras da estatal? Eu não me recordo. Você teve lá, não me recordo. Porque eu tinha normalmente lá na Petrobras lá 10 reuniões por dia. E quando era pessoal de empresas, às vezes chegava 4, 5 de uma mesma empresa. Então, olhando assim, eu não me recordo. Ok. E a empresa Ferreira Guedes, o senhor se lembra se ela prestou algum serviço para a diretoria de abastecimento? Também não me lembro, não. Não era uma empresa que participava de coisas do abastecimento, não era. De outras diretorias, eventualmente, o senhor sabe ou não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Ok. São só essas perguntas, Silêncio. Obrigado. Perfeito. A defesa do senhor Genésio Chiavinato. A defesa do senhor José Antônio Marcílio Schwartz. Sem perguntas, Excelência. A defesa do senhor Paulo Adalberto. Sem perguntas, Excelência. A defesa do senhor Renato Duque. A defesa do senhor Ricardo Pernambuco. Sem perguntas, Excelência. A defesa do senhor Rodrigo Morales. Sem perguntas, Excelência. Defesa de Roberto Ribeiro Capobianco. Defesa de Roberto Trombetta. Sem perguntas. Um esclarecimento do juiz que muito rapidamente, senhor Paulo. Pois Senhor não. Paulo, não ficou claro para mim. O
O senhor mencionou que o senhor participou de reuniões com o senhor José Janene e com dirigentes da OAS, é isso? É isso. Que dirigentes da OAS faziam presentes nessas reuniões com o senhor Janene? Eu acho que era o Agenor. O Agenor. Agenor. E o senhor José Aldelmário, o senhor se lembra se estava junto ou não? Eu não me lembro, Excelência. Não me lembro. Tá. E qual que era o objeto dessas reuniões, José Janene, o senhor e o senhor Agenor? Era ver valores que a OAS poderia pagar para o PP. Então, aquele depoimento que foi indagado ao senhor pelo advogado aqui anteriormente, que o senhor afirmou que não se recordava desses valores, não estava correto, então? É que é tanta informação e em tempos tão diferentes que às vezes a gente pode fazer ter alguma confusão na cabeça da gente, mas o Janene não chamava ninguém lá para fazer previsão de obras. O Janene chamava alguém lá para fazer acerto financeiro. Então, e o senhor se recorda bem se o senhor estava presente em alguma reunião com o senhor José Janene e com o senhor Agenor? Lembro, estava. Mais de uma ou uma só? Eu não sei lhe dizer agora. Tá bom, era esse esclarecimento. Mas Não, doutor, eu esclareci a questão. Mas a questão da venda não está esclarecida. Tá. Essa questão ele foi muito taxativo no primeiro depoimento em excluir a Agenor. Se a defesa quiser alegar que isso gera impactos na credibilidade do depoente, a defesa pode fazer isso. Agora, eu esclareci essa questão. Agora, porque deve haver uma consequência em relação ao primeiro depoimento, ou ele falou a verdade nisso, ou ele falou a verdade naquele. Certo. De todo Uma modo, as discrepância, questões do inclusive, juízo no estão primeiro depoimento, encerradas. A excelência do depoimento que foi prestado agora, do Tá bom. esclarecimento que o senhor pediu. Sim, que eu Ele esclareci confirmou o primeiro exatamente. depoimento, Ah, o pode depoimento que ele encerrar o prestou no depoimento. primeiro processo, excelência. Não encerra não, por favor, dona Gisele. Encerrado, doutor.